queria começar por ler em Marcos 16. Este silêncio dá-me medo. A sério, eu fico muito coisa com o silêncio. Estávamos aqui a louvar e pronto, somos culturas diferentes daquela cultura de onde eu venho. Mas vocês, muitos, se calhar, muitos, não é se calhar, muitos não imaginam como é que é aquelas pessoas, como é que elas vivem, como é que elas estão na presença de Deus quando há o culto, quando há o louvor. Era impossível eu não falar de onde venho, não é? Era impossível eu não falar daquelas pessoas que lhes tenho mostrado quem vocês são. Tenho-lhes mostrado quem é a remar. Tenho-lhes mostrado aquilo que vai na remar pelo mundo. Tenho-lhes mostrado, além disso, a Cristo, claro, mas aquilo que tenho mostrado, aquilo que nós somos, e para que eles saibam que, estando longe, não estão sozinhos, têm vocês também, amém? E que há pessoas, não só aqui em Portugal, mas noutros países, que estão a orar por eles e estão a trabalhar para que eles possam ter alguma coisa, porque é um país difícil e um país onde há enorme pobreza. Ao mesmo tempo eu estou a fazer, sabem o quê? Estou a angariar, ao falar, estou a angariar missionários e missionárias. Estão a perceber? Porque temos falta, a Seara é grande, os ceifeiros são poucos, e lá há muito poucos. E então eu estou já aqui também a apelar, a angariar também um pouco, hein? A tocar aí nos vossos corações. É pena não ter entregue ali umas fotografias aos homens da fotografia, porque eu gostaria de mostrar-vos algumas, principalmente as crianças, que são aquelas que mais tocam os nossos corações, para vos tocar, para ver que o trabalho do Senhor é muito grande, é necessário, obreiros e obreiras, não é só de onde eu venho, em Angola, mas em todos os países há muita necessidade, amém? E eu dizia, vocês não imaginam, quando nós lá cantamos louvor, eu se não tivesse o microfone, e mesmo assim às vezes eu deixo de me ouvir, para vocês entenderem que eu lá se digo amém, amém? Vocês ao pé de lá estão muito fraquinhos. Lá sai um amém que até explode assim nos nossos ouvidos, fosse tanto. É verdade, aquilo sai uma emoção, o louvor. Há bocado fazia-se aqui um pouco de silêncio, não é? No louvor, o Mário ministrava para que vocês cantassem, mas lá não vale a pena, não é preciso, não é necessário, não vale a pena. Cantam por si, cantam sem ninguém dizer nada, cantam, se mandas calar, continuam a cantar, aquilo é uma maravilha, é espetacular. Mas seguindo caminhando na palavra de Deus, isto é aqueles apartes que eu vou fazendo para me sentir localizado e também para vos falar daquilo que Deus me falou. Eu já compartilhei esta palavra com eles e quero compartilhá-la convosco também, porque é uma palavra que me tocou e eu tenho a certeza que Deus, por meio desta palavra, também vos vai falar. Então, sem mais nada. E diz assim na palavra do Senhor, que o Senhor abençoe a sua palavra, Marcos 16, a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compram aromas para irem ungí-lo. Isto passa-se depois de Cristo ser posto no sepulcro, depois da sua morte, já a caminho da ressurreição. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol.
e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, já a pedra estava ferida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um sebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali estáis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? A gente agora caminha na palavra, caminha comigo, mas caminha tu na palavra, porque não sou eu que te vou ao coração, é o Senhor que vai falar à tua vida, amém? Então é bom que ires comigo, ao meu lado, Jesus. Não ouças a minha voz, ouve a voz de Deus, porque preciso ouvir a voz de Deus, não a mim, porque eu sou simples, como tu. Então Maria Madalena, Maria, Tiago e Salomé prepararam aromas para irem ungir Jesus. No primeiro dia da semana, ao sepulcro, de manhã ao nascer do sol. A mim dá-me a entender que estas três senhoras, ao irem comprar o perfume para perfumar o Senhor, o corpo do Senhor, elas completamente esqueceram aquilo que Jesus lhe tinha falado. Jesus lhe falou que havia de ressuscitar ao terceiro dia, mas elas esqueceram completamente aquilo que ele tinha dito. E elas então foram comprar aqueles aromas e logo no primeiro dia foram ao sepulcro, de manhã cedinho. Então elas pegaram as três, vamos lá então, vamos ungir com os perfumes ao Senhor, o corpo do Senhor, para que, enfim, segundo os costumes. Elas não lembraram que o Senhor havia ressuscitado, que Ele lhes havia falado. Isto acontece muitas vezes connosco também. Esquecemos-nos das promessas que o Senhor faz à nossa vida a cada dia. E estamos sempre à procura de manter as mesmas coisas, os mesmos hábitos, o mesmo caminhar. Continuamos na mesma. Não esquecemos-nos de que Ele ressuscitou. Continuamos apegados às nossas coisas, à nossa vida, àquilo que nos interessa, não àquilo que interessa a Ele, não àquilo que Ele nos prometeu. Ele prometeu-nos uma vida diferente, Ele prometeu-nos algo grande, Ele tem uma promessa para cada um de nós, Ele tem um propósito, Ele tem algo para ti. Ele avisou, Ele disse. E no primeiro dia da semana elas foram ao sepulcro de manhã cedo e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Imagina, as três senhoras a caminhar para o sepulcro, não é? E ao caminharem deviam ir a conversar umas com as outras, não é? Como nós fazemos, não é? Quando nos dirigimos a algum lado. Mesmo assim, às vezes vamos sozinhos e falamos connosco mesmos, né? Mas quando vamos com mais alguém, pois a gente tem tendência a conversar uns com os outros. E assim iam elas à procura de resolver o problema de tirar aquela pedra enorme da frente. Mas mesmo assim elas iam. Mas agora, como é que a gente vai tirar aquela pedra? É porque aquilo é montes de grande.
diria uma. E a outra, pois é, e como é que a gente vai fazer? Vamos pedir ajuda a quem? E a outra diria, será? Vamos chamar Pedro, Tiago? Vamos chamá-los para eles nos ajudarem a remover a pedra. Amém ou não? E nós continuamos da mesma maneira, à procura de remover as pedras que fazem-nos tropeçar na vida. As pedras que muitas vezes são o engano, a injustiça, a pedra do sepulcro. E eu pus como título desta mensagem, Sai do Sepulcro, porque elas aqui ainda nem sequer entraram no sepulcro, mas já têm um problema grave, ou um problema grande, que é não se lembrarem das promessas e têm muitos problemas para resolver na vida. E a caminhada delas é grande e elas sozinhas vão tentando solucionar o problema de como tirar a pedra. E assim vamos nós também, de certa maneira, tentando resolver problema a problema, situação a situação da nossa vida. Esquecemos-nos das promessas de Cristo. Imagina, se estas 3 senhoras que estavam perto de Jesus viram ele até ser crucificado, mas caminharam junto com ele, junto com outros irmãos, os discípulos, e mesmo assim vinha a elas grande dúvida, vinha a elas grande trabalhão para conseguirem ultrapassar todas estas dificuldades. Imagina agora nós que simplesmente ouvimos falar. Como está a tua fé para que possas remover essa pedra? Aquilo que a palavra nos pretende falar, não é? É que nós estamos às vezes mais preocupados com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas coisinhas, as nossas manias, as nossas... Enfim, as nossas. E esquecemos-nos da promessa que nos foi dada por Cristo. Amém? Então, eu gostaria que entendesses a maneira de remover essa pedra da tua vida. Amém? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Amém? Às vezes Deus tira as pedras do nosso caminho, às vezes não, Ele tira as pedras do nosso caminho, mas temos um problema, continuamos a ver as pedras. Ele já tirou, Ele já te abriu o caminho, Ele já te disse qual é o caminho, mas nós continuamos com as nossas coisas, pensando que somos alguma coisa, pensando que nós conseguimos acrescentar alguma coisa à nossa vida. Nós não conseguimos nem aumentar 1 milímetro por nós mesmos, nem 1 minuto, nem 1 segundo à nossa vida. Amém? E não confiamos e vamos adiante de Jesus. Em vez de irmos atrás, vamos à frente. E aí não vemos que Ele já tirou a pedra. Este é o outro problema que nós temos. E era bom que nós, por meio da palavra, conseguíssemos resolver parte dos nossos problemas e remover as pedras e deixar Cristo ir diante de nós para remover a pedra. Ele não vai lá pessoalmente, mas alguém vai. O Espírito Santo de Deus vai e remove, e tira e limpa, para nós podermos caminhar. Mas caminhar com Ele não é caminharmos pelas nossas forças, é caminhar com Ele. Porque pelas nossas forças nós já caminhamos e por isso é que a pedra está lá a tapar o sepulcro. E nós não vemos, nossos olhos não alcançam. Porque as nossas coisas estão sempre primeiro. Porque vamos pela nossa força e não pela força de Cristo. Porque nos esquecemos de entregar a Ele aquilo que é dele. Que é a vida. A nossa vida. Entregamos em parte, mas em parte ficamos. Guardamos para nós porque não queremos entregar. Porque muitas vezes
o ser humano tem medo do que pode acontecer, o que poderá vir a seguir. Se tu entregas a vida a Cristo e se fazes uma oração ousada, Senhor, leva-me onde tu queiras, Senhor, faz de mim aquilo que tu queiras. Muitas pessoas têm medo do que vai a seguir, porque no fundo, todos nós temos a consciência do poder de Deus e sabemos que Ele pode fazer todas as coisas. E nós com Ele podemos fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me... Amém? É necessário haver entrega, é necessário haver confiança, é necessário remover, é necessário ir em frente, é necessário deixar Deus ir adiante de nós a fazer o trabalho sujo. Amém? Vinde a mim todos estes cansados e oprimidos, entrega-lhe a Ele. Ele é manso, Ele é humilde de coração. Dá-lhe toda a tua dificuldade, todo aquilo que tu não consegues fazer, dá, que Ele faz. Mas porquê é que nós não confiamos? Qual é o nosso medo? Qual é a nossa dúvida? É esse o problema, é o medo e a dúvida. O medo e a dúvida são sentimentos que nos acompanham e não deveriam, porque é necessário não ter medo. É necessário ser valentes, porque Ele busca valentes. Amém? Obreiros e obreiras valentes que vão à batalha sem medo. Não aqueles que se retraem. Ai, os meus filhos. Ai, a minha família. Ai, a minha casa. Ai, a minha. Ai, o meu. Ai, isto. Ai, aquilo. É necessário. Vocês já repararam aqui? Bem, parentes, eu estou outra vez a fazer aquele chamadozinho para as missões, ok? É necessário seguir em frente, amém? Porque eis que estou à porta e bate. Sabem esta? O que é que diz mais? Só uma pessoa fala. Se estivesse lá em Angola, no culto, todos diziam ao mesmo tempo. Aqui ouves a tua voz. Não ouves eco. Ali de onde eu venho, isto é para vos entusiasmar mais, estás a ver? A uma curiosidade, a uma aventura diária, a um caminhar diferente, com gente diferente. Quando a gente fala um versículo, eles sabem os versículos todos, é impressionante. Eles conhecem histórias da Bíblia todas, amém? E muitos não praticam porque não conseguem, amém? Porque têm impedimentos, porque têm pedras também, amém? E então, entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Assim ficamos nós, espantados com as coisas que Deus às vezes faz, e isso nos traz o tal temor de confiarmos nele, de orarmos e deixarmos que Ele trabalhe na nossa vida, porque temos receio, temos medos daquilo que pode vir a acontecer. Amém? Há pessoas que têm um medo terrível que Deus lhes diga assim: olha, vai para aquele lugar e fala de mim. E há pessoas que têm medo que Ele faça isso. Então retraem-se nas suas orações e continuam com orações pequeninas, sem ser orações ousadas. Senhor, leva-me onde tu queiras, Senhor, aqui estou eu. Como tu queiras, faz de mim o que tu queiras. Estou aqui para o que tu queiras. Senhor, estou à disposição. Amém? E muitas vezes o ser humano não se põe à disposição porque tem esse receio daquilo que Deus pode fazer. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Amém? Ele já ressuscitou. Não precisamos de ter mais medo. Ele já se entregou
por nós. Por isso temos o caminho aberto, as portas estão abertas. Aliás, a porta estreita está aberta, amém, para nós caminharmos por ela. Com dificuldade, mas com gozo, com prazer, de poder fazer segundo a vontade de Deus, amém? E não assustados como elas ficaram. Não devemos ficar assustados ou com problemas. Temos que confiar naquilo que Deus põe à nossa disposição, porque Ele já deu tudo por nós, para nós podermos, então, hoje, ter o privilégio de servi-lo e seguir com Ele. E diz que nós, junto com Ele, somos mais do que... Aleluia! Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, já não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E mostrou o lugar onde, dentro do sepulcro, onde Jesus estava antes de ressuscitar. Aí estava um corpo morto, mas quando elas chegaram, ele já não estava morto. Então não podemos continuar a pensar num Cristo morto, num Cristo adormecido, num Cristo parado, num Cristo que não vai à nossa frente. Não, nós temos que fazer precisamente confiar de que tudo já foi feito. Nós simplesmente temos de seguir, ouvir e caminhar segundo a vontade de Deus. Mas ide e dizei aos discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda a criação, amém? Porque tudo está preparado. Ele já preparou a mesa, ele já preparou o banquete. Está à espera dos convidados. Eles não quiseram ir. Por isso é que ele foi chamar todos aqueles que estavam na rua e eles foram ao banquete. Amém? Foi daí que nós viemos. Nós não fomos os chamados, fomos os convidados. Amém? Fomos os convidados para as bodas. Amém? E aqui estamos nós, a cear, estamos a comer, porque estamos caminhando na palavra. E como eu dizia no início, caminha tu na palavra. Amém? Escuta tu a voz de Deus. Não é a minha voz que traz a palavra, é a voz de Deus. Então, põe-te diante dele e ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Busca e achareis, mas busca enquanto se pode achar, porque pode ser tarde. Remove essas pedras, remove a pedra do sepulcro. E quando entras, não fiques no sepulcro. Sai rapidamente do sepulcro, como elas saíram de dentro do sepulcro. Elas saíram assustadas, mas nós não devemos ficar assustados, porque sabemos quem se entregou por nós, e aquele que se entregou por nós é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro. Quando elas viram a realidade, quando elas se aperceberam que Jesus, elas fizeram uma retrospectiva daquilo que se passou. Então elas lembraram-se que ele tinha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então elas aqui apressadamente fugiram do sepulcro, porque já não era ali o lugar, não era ali o lugar de adoração. Embora haja muitos ainda nesse lugar de adoração, e vão ainda para pôr perfume, ainda vão com as suas coisas, ainda levam o perfume, ainda levam as suas cargas, ainda levam as mochilas, a tralha toda. E entram no sepulcro com aquele peso todo e ficam lá dentro do sepulcro, mesmo já a pedra removida, porque ele foi diante de ti e de mim. Então é necessário fugir do sepulcro, sair dele, aí deixar. Elas de certeza que quando viram aquele mancebo vestido de branco, se encontraram assim e não viram Jesus, e depois se aperceberam de tudo aquilo que se tinha passado, que na realidade ele já lhes tinha dito o que é que ia acontecer, só que elas não viram na altura que estavam a ir para lá, mas agora elas descobrem.
E é necessário nós também, seres humanos, descobrirmos que Ele já não está no sepulcro, que Ele está à nossa espera, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. É preciso trabalhadores, é preciso homens e mulheres valentes para irem onde é necessário, para fazerem o que é necessário. Às vezes não chega só o nosso trabalho diário. Às vezes o nosso trabalho natural torna-nos naturais. As necessidades humanas tornam-nos tão naturais que ficamos no sepulcro, ali sepulcrados, amarrados às nossas coisas, às nossas manias. A mania de que nós é que fazemos, de que nós é que somos capazes, de que nós é que temos, de que nós é que isto, de nós é que aquilo. Mas não é assim. Porque nós não confiamos. Porque sabemos da história, sabemos que Ele ressuscitou, mas continuamos amarrados às nossas coisas. Então é necessário fugir dali. É necessário sair do sepulcro e ir ao encontro daquele que se entregou por nós. Amém? Glória a Deus. Porque estavam possuídos de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam. Este é mais um facto. A vergonha de falar de Cristo, a vergonha de seguir em frente. Temos vergonha de falar, temos vergonha de dizer somos de Cristo. Há muitas pessoas que têm ainda vergonha de dizer somos de Cristo. Amém? Mas é um testemunho que nós devemos dar porque nós fomos salvos e resgatados por Ele. Amém? E Ele diz, ir por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas elas não diziam a ninguém. Sabem porquê? Estavam assustadas. E um homem ou uma mulher assustado, com dúvidas, com medo, e com falta de fé, confiança, então não consegue caminhar com Jesus. Aparentemente até pode, mas na realidade o assunto é mais complexo do que o nosso pensamento. Porque aquilo que pensamos é aquilo que somos. Nós somos o que pensamos. E é preciso pensarmos bem para termos um bom caminhar. É preciso termos bons pensamentos para conseguirmos caminhar. É preciso não termos medo, não termos dúvidas. É preciso termos fé. É preciso que esse pensamento esteja iminente na nossa mente, no nosso pensamento. É necessário pensar bem a respeito dos outros. É preciso pensar bem a nosso próprio respeito. Pensar de que somos capazes, que não temos medo, que não temos dúvidas. Pensar de que Ele é o Senhor, de que Ele se entregou na cruz para nos dar vida, que Ele já não está no sepulcro. Nós temos que pensar desta maneira. Temos que ter o nosso pensamento mais à frente. O mancebo foi diante e removeu a pedra. E o nosso pensamento tem que ser assim. O nosso pensamento tem que ir à frente. Elas iam a pensar como é que iam remover a pedra. Ela já estava removida. Mas elas deviam pensar antes, era que não vamos ungir o Senhor, não, vamos dar glória a Deus. Nós já não vamos ao sepulcro. Já nem sequer deveria haver pedra para remover, nem devia haver perfume. Deviam ir diretamente dizer aos outros que Jesus ressuscitou. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Ir sem as pedras, sem o perfume e seguir, pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso é que é necessário. Esse é o chamado. Nós já fomos chamados, já ouvemos centenas e centenas de vezes a palavra de Deus. Nós quase sabemos a Bíblia de cor só de o ouvirmos. Mas continuamos presos
dentro do sepulcro. É necessário remover tudo da nossa vida para que possamos trabalhar para Ele. Porque é tudo sobre Ele. Não há mais nada. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o Senhor. Podemos nós andar a pensar. O que é que nós andamos a pensar? O que é que nós andamos a fazer no nosso dia a dia? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. Mais uma falha. Mesmo assim, não creram. E às vezes a palavra é falada e nós não queremos, não confiamos. Deixamos-nos estar com a pedra e com o perfume na mão. Não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Amém? Ele deu-lhes nas orelhas: então, mas eu contei-vos a história, eu disse que ia ressuscitar, eu disse isto, e vocês nada. Epá, eu imagino Jesus deve ter ficado bem chateado. Dizer, poxa, está a ver? Imagina quando o Fernando vos diz, epá, vão ali, façam isto e aquilo, e vocês nada, e ele chega ao pé depois, e nada, e vocês não fazem como eu digo, vocês não dizem nada, é igual. E Jesus deve ter ficado assim, chateado. Como é que eu faço? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda. Vocês são difíceis, não? Vocês são muito difíceis. Têm um problema, vocês, irmãos. Todos temos problemas. Mas que os nossos problemas não sejam pedras e perfume. Que os nossos problemas não sejam falta de fé. Que os nossos problemas sejam aqueles problemas do dia a dia. Aqueles problemazitos que a gente resolve. Porque o necessário é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Crer naquele que nos alistou, naquele que nos foi buscar, naquele que se entregou. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Pegarão serpentes e beberão algumas coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? E assim, nós devemos seguir da mesma maneira, pregar o Evangelho a toda a criatura, para que seja conhecida a palavra de Deus, buscando, orando, lendo a palavra de Deus. É necessário. E estamos no início do ano, no primeiro mês do ano, e no primeiro mês do ano normalmente as pessoas fazem planos para o ano. Este ano vou fazer assim, já não vou fazer como fiz, vou fazer desta maneira, desta forma e tal, e frito e cozido. Então que este ano não prometas que vais fazer isto ou aquilo, mas faz uma coisa que é muito necessária. Lê a palavra de Deus, mas lê e relê. Lê cada capítulo, cada versículo. Não importa se lês a Bíblia num ano, ou 2 ou 3 anos.
Importa é que leias a Bíblia. Porque ela é a palavra do caminho, da verdade e da vida. Aquela que nós devemos seguir. Essa palavra é aquela que remove até montanhas. É aquela que atira com Golias. É aquela que modifica a nossa vida. E tu vais ver que, comendo da palavra, caminhando nela, orando, a tua vida vai mudar de certeza absoluta. E não serás mais o mesmo, e não andarás mais com o problema de removeres as pedras ou levares perfumezinhos ainda para com as tuas coisinhas. Não, entrega-te, na realidade, uma conversão genuína, um amor grande da parte do Senhor, aquele que se entregou para nos dar vida e vida em abundância. Meus irmãos amados, posso falar assim, não? Afinal de contas, já quase não tenho mais ninguém. Tenho ali os meus amados filhos. A minha filha está por ali, não a vejo, mas está lá escondida, ali atrás do computador. Olá, minha linda. Eu lá também tenho um grupo de meninas, de quais eu gosto muito. São só 131. Tem lá umas também que são assim mais especiais que as outras. Assim como os rapazolas. E lá, acho que lá é mais fácil criar amizade porque há maldade, como em todo lado, mas também há um agradecimento muito grande naqueles corações. Eles, como é que eu posso explicar? Somos pecadores, não é? Sabemos que Jesus é o Salvador, eles também o sabem, e sabem mesmo que são pecadores, portam-se como tal, aceitam como tal, mas também têm um coração disposto. E não têm vergonha, porque, ouviram? Só se ouve uma voz lá ao fundo, glória a Jesus, glória a Deus. Estás a ver? Se estivéssemos lá, era, glória a Deus, glória a Jesus, tudo junto. Estás a ver? E a gente até, estás a pregar, até diz assim, glória a Deus. Isto é algo fascinante ver as pessoas mostrar o seu agradecimento sem vergonha, que é um dos problemas. Sem vergonha, sem impedimentos, porque não há compromisso uns com os outros, sabem? É tudo ao mesmo nível. Somos todos pobres. Todos comemos fungo com feijão. Ok? Então, só esse facto de comermos fungo com feijão todos igual, torna-nos mais iguais. Então, não há aquelas diferenças, eu sou isto, eu sou aquilo, ai não me toques, ai não me faças, ai não me digas. Não existe. Ok? Porque comemos todos feijão com fungos. Amém? Então é necessário quebrantar essa parte do nosso ser, que é o sermos muito importantes. Às vezes somos importantes demais e esquecemos que o mais importante é aquele que nos salvou. Ele é que é o mais importante, porque nós não temos importância nenhuma. Porque se ele não nos tivesse salvado, onde é que estaríamos? Seria de mim, se ele não me tivesse resgatado, se ele não me tivesse ido buscar. Seria de mim, seria de ti. Amém? Pai, te dou graças pelo teu amor, a tua misericórdia, graças pela tua palavra, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nos dás de podermos estar na tua casa, te servir, fazer segundo a